Deixa eu explicar para você. Muitas das vezes tem pessoas que, ouvindo sobre a doutrina do pecado original, ela se intriga, né? Mas como pode ser isso? Mas eu aprendi que quando a gente vai ao médico, uma das coisas que o médico gosta de fazer é um questionário. Alguém tem diabetes na família? Tem pressão alta? Alguém já teve câncer? Por quê? Por quê, pastor Santos? Porque pelo histórico familiar, o médico pode entender que aquela pessoa corre o risco de desenvolver as mesmas enfermidades. As pessoas não têm problema de entender esse desenvolvimento, ou essa percepção, né, de um mal que teve no avô que pode estar no neto. Já perceberam isso? Sim ou não? Sim ou não? Da mesma forma, gente, o pecado, nós somos pecadores. Não tem jeito. Quem é que nunca mentiu aí? Quem é que nunca, sei lá, eu não vou nem falar mais muita coisa, vou tocar só isso aqui. Quem é que nunca alguma coisa? Quem é que nunca alguma coisa? E você não queria nem fazer, mas fez, porque essa porcaria nojenta chamada pecado lá dentro. Não estou falando de atos pecados, estou falando da causa. O que move a pessoa a fazer certas coisas que ele não queria muitas vezes nem fazer. E tem gente que não queria fazer e começou fazendo, daqui a pouco está fazendo. Aí perdeu o domínio, perdeu a força. Mas aí como é que a pessoa encontra novamente a satisfação ou a libertação? O dia que ela ouve a palavra. O dia que ela ouve o verdadeiro evangelho. A síntese do verdadeiro evangelho está em João 3,16. Deus amou o mundo. Eu vou repetir. Deus amou o mundo. Eu vou repetir isso. Deus amou essa humanidade. E sabe o que foi que ele fez? O verdadeiro amor tem que demonstrar. Amor, quer dizer, a consequência do amor é doação. A consequência do amor é fazer algo pela pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu quem? O seu Filho unigênito. Eu gosto muito, não sei se vocês lembram que a gente já colocou aqui uns louvores, né? Lá atrás, alguma coisa, uma seleção de hinos sobre a cruz, tal, de Marcos Lucado, né? Em dado momento ele fala assim: Deus ama você. Isso é muito forte, saber que uma pessoa tão santa me ama, uma pessoa tão santa nos ama, uma pessoa tão gloriosa nos ama. O hino que foi cantado ali agora, a moça ali estava cantando, não foi? Por que me amaste? Por que me amaste, né? O verdadeiro cristão, um dia ele se depara com essa questão: meu Deus, como é que pode ele me amar? Mas o Marcos Lucado diz: Deus ama você. Talvez alguém aí está dizendo assim: pô, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, para com esse negócio. A pessoa mais importante te ama. A pessoa mais gloriosa te ama. E eu gosto, pastores, que ele fala assim: Deus ama você. E depois ele fala assim: ainda que você fosse a única pessoa no mundo, ainda assim ele amaria você. Em outras palavras, seria capaz de mandar Jesus morrer só por você. E por que então que nós nos tornamos então cristãos? Cristão significa um seguidor de Cristo, um partidário de Cristo. Sabe por quê? Porque cremos. Percebemos esse amor. O único meio do homem ser reconciliado com Deus, ter paz com Deus, ser perdoado, ser justificado, não é? É quando você crê na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, voltamos, o Salvador tinha que ser sem pecado. O justo receberia a punição dos nossos pecados. É isso que acontece naquela cruz. É isso que acontece naquela cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glórias a Deus. É isso que acontece naquela cruz. Quando ele tomou aquela cruz, sobre ele foram colocados os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, e ele estava consciente disso, ele veio para isso. Ele falava várias vezes com os discípulos: eu vim para isso. O discípulo não entendia, ninguém queria que ele, né, daqui a pouco tinha uma perspectiva messiânica, bem incompleta, né? Incompleta. Então o Senhor Jesus, ele vai ali,
é feita expiação, o sangue dele é derramado. Satanás, escute, essa igreja acredita no poder do sangue de Jesus. Demônios, nós acreditamos no sangue de Jesus, que limpa, purifica de todo e qualquer pecado. Glórias a Deus. E depois naquela cruz, meus amados irmãos, ele cumpre o que Deus mandou e diz: está tudo pago, né? Está consumado. Entrego o meu espírito. E depois ele vai ressuscitar no terceiro dia. Nós só estamos aqui hoje porque isso aconteceu. Se isso não acontecesse, não existiria igreja nenhuma. Não existiria cristianismo. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E com isso, garantiu que o nosso perdão, a nossa libertação e a nossa esperança. Esperança, em que sentido? É o projeto escatológico. Não é? Nós não estamos aqui com medo de que vai explodir uma bomba e vai acabar o mundo. Né? Nós não estamos aqui. Né? Amém, amém? Deus planejou algo. Deus planejou foi uma restauração. E aquele que crê em Jesus agora tem o seu nome escrito no livro da vida. E quando ele voltar, você vai reinar com ele. É preciso entender que a ONU não terá a última palavra, os déspotas desse mundo não têm a última palavra, a palavra está com o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele vai voltar. Glórias a Deus. Isso tudo aqui foi para dizer como é que começa essa nossa relação com Deus. Então, salvação significa libertação de um estado de condenação. Correto? Você crê em Jesus, né? Então, em Jesus, Deus que colocou nossos pecados, viu, Jefferson? Deus colocou nossos pecados no Senhor e puniu. Aí pega da justiça dele e nos imputa. Acredita na nossa conta. Por isso nós somos salvos. Em nós mesmos, nós não conseguimos nada. Entende? É porque Deus, aleluia, nos imputa. Acredita na nossa conta. E Ele acredita assim, com a fartura. Por quê? Porque uma vez que você posicionalmente já está salvo, né? No dia a dia você ainda não é perfeito. Aí é onde entra a santificação. Santificação é o ato onde você vai progredindo no dia a dia. Mas você já está garantido porque Jesus é o perfeito homem divino. Quer dizer, Deus, sinceramente, isso é espantoso, isso é para você pular, Gilza, para a gente pular. Porque Deus procurou garantir a salvação nossa nele mesmo. Nele mesmo. Porque nós nos deparamos, né, com nossas debilidades. Nós nos deparamos com uma série de coisas, não é isso? Mas Deus já não vê você assim. Olha, vou dizer bem alto. Deus já não vê você assim. Porque quando ele te justifica, e entra a doutrina da justificação, é o ato pelo qual Deus declara você justo, tendo por base o mérito da morte expiatória de Cristo. Amém? Você é salvo, irmão. Não fique dizendo assim, será que eu sou ou será que eu não sou? Ele é que escolheu este método. Ele escolheu mandar Jesus para ser o Cordeiro de Deus. Então você já é salvo. Quem é que está aí sentado pregando comigo? Estou vendo os pregadores aqui pregando. Vamos embora. Você é salvo. Aleluia. Como é que o apóstolo São Paulo fala lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2? Pode falar, pastor. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pastor Alex, fala. Pela graça sois salvos. Não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. O que é graça? Graça é favor. Deus, no seu ser, Ele resolveu estender este favor. Por isso ninguém é salvo por méritos pessoais, porque somos pecadores por natureza. E na salvação, libertação do ato de condenação, quando você crê, aí vai acontecer um outro aspecto da salvação. Qual é o outro aspecto da salvação? Hein?
Qual é um outro aspecto? Podemos dizer que o primeiro aspecto é a justificação, ato pelo qual Deus nos imputa a justiça de Cristo. Satanás, essa você perdeu porque eu já dei para ele o diploma da salvação. O diploma da salvação foi conquistado pelo meu filho, que não pecou, venceu o diabo, venceu todos os inimigos, tudo aquilo que nos tenta, tudo aquilo que nos rodeia. Eu quero dizer que Jesus venceu. Aí no Canadá, aí na Nova Zelândia, aí no norte, aí no sul, em toda parte, se você ouvir o verdadeiro evangelho, se a sua fé se apoia no que Cristo é e fez na cruz, meu amado irmão, você já venceu. Porque ele venceu todas as tentações. Glória a Deus, a nossa vitória é a vitória dele. Agora, o outro aspecto, que é a santificação, então é o dia a dia. Por isso a pessoa precisa estar em uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, faz um discipulado, para ser o quê? Equipado. Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê exatamente isso. Aqueles que creram, ouviram as instruções dos apóstolos e foram batizados. Se tornaram, então, membros da igreja. Porque o nosso dia a dia na terra, a salvação já está garantida. Mas nós precisamos ser o quê? Equipados. Que é o que vocês fazem, né? Que é o que vocês têm feito. É muito legal quando os irmãos vão dar testemunho, conta desde a época que vieram para a igreja, né? E como é que estão indo, como é que estão vencendo, né? Amém? Então, essa salvação, que é a libertação desse estado de condenação, que te introduz no reino, correto? O primeiro aspecto é a justificação, o segundo aspecto é a santificação, o outro aspecto, ou melhor, o segundo aspecto, regeneração. Depois da justificação vem a regeneração, que é o nascer de novo. Porque essa natureza velha pecaminosa que nós herdamos, não é isso? Aí Deus vai fazer o quê? Coloca o quê? Uma nova vida. Por que todo domingo está na igreja? Por que todo domingo... Quer dizer, alguém é obrigado a estar na igreja? Pastora Mônica Germano, você é obrigada a estar? Sandra, é obrigado? Não, ninguém é obrigado. Só que como você verdadeiramente creu e algo aconteceu dentro de você, você recebeu o novo princípio de vida, aleluia, os pássaros querem o ar para voar. Peixe, água para nadar. O verdadeiro convertido que é a igreja para crescer. Então, por isso que domingo pela manhã, dia do Senhor, todo mundo sai ou a pé ou de carro, de qualquer lugar e vem. E ninguém é obrigado, é porque algo aconteceu dentro de você e você aprende que deve congregar para o teu bem. Por isso não existe o verdadeiro crente sem igreja. Quem está entendendo, diga amém. Bom, eu creio que essa pincelada foi o início. E aí nós então voltamos, pastor, ao patamar, pastor, da mensagem de terça, que quando mostramos então a questão da santificação, mudança de obras, né? Ora, uma vez que você está em Cristo, salvação está garantida em Cristo, não é isso? Mas você é chamado a viver agora uma vida de maneira digna do Evangelho. Vamos dizer, se a pessoa mentia, você vai mentir agora? Hein? Hein, gente? Claro que não. Se a pessoa furtava, vai furtar? Hã? O que mais? Fala aí as coisas erradas aí. A Bíblia fala de um montão de coisa aqui, né? Se a pessoa se prostituía, vai estar se prostituindo? Hein? Não vai. Acabou. Se a pessoa adulterava, vai estar adulterando? Infidelidade conjugal? Não vai estar mais. Por quê? Porque nasceu de novo. Amém? Porque nasceu de novo. Deixa eu pegar aqui para seguir uma linha. É muito interessante que na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, o grande apóstolo São Paulo, ele fala o seguinte:
Isto, portanto, digo no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios. E vai dizendo uma série de coisas, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então fica muito claro que quando você recebe Jesus, tá? Então você é perdoado, sim ou não? Você é justificado, declarado justo. Você é regenerado. Regenerado é a doutrina do novo nascimento, tá, gente? Amém? Você recebe uma nova vida. É verdade. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é? Olha ali o novo Railson ali. Se eu for dar o testemunho dele aqui, é um testemunho bombástico, né? Já teve do outro lado. Veio para Jesus, aí está aí um homem, um empresário aí, trabalhador, casado com a Luciana ali. Muda, a pessoa muda, gente. Muda porque Deus faz algo. A mudança não é um mero esforço físico, é um esforço de vontade. A mudança é sobrenatural, é Deus na nossa alma. É algo tremendo isso aqui, gente. Dá vontade de pular e de saltar. Glórias a Deus. O Brasil tem que agradecer ter tantas igrejas pregando o Evangelho. Se dizem que os fóruns estão cheios, eles estariam muito mais superlotados se não fosse Deus agir nesse país como vem agindo. Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade. Mas lá em Efésios, prosseguindo, diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Eu estou andando rápido. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Se você se irar, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificar, longe de você toda amargura, toda cólera, gritaria, blasfêmias. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, o que estabelece parâmetros e limite de uma compreensão dessa salvação que desemboca para a santificação é o limite ou parâmetro, chama-se Jesus Cristo. Você veja que ele vai falar aqui sobre perdoar. Aí diz como Deus em Cristo te perdoou. Os irmãos estão entendendo por que nosso ministério segue o modelo apostólico e damos ênfase à pessoa de Jesus Cristo? Amém? Vocês entenderam? Porque se você não tiver um olhar para Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, correto? Você não vai ter a inspiração para ter comportamento que reflitam que você realmente foi alcançado por Ele. Amém? É muito interessante a gente estar observando isso. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitador de Deus como filhos amados, e andar em amor, como Cristo vos amou, entregou-se a si mesmo como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave, mas a impudície toda sorte de impureza, ou cobiça, não se nomeie sobre vós, nem conversação torpe, e coisas inconvenientes, tal, etc. Né? Só para a gente ficar muito claro que quando você tem um encontro com Cristo, você foi salvo, não é isso? E a partir dessa salvação, haverá o quê? A santificação, conhecida como santificação progressiva. A definitiva é quando deixar o corpo estar com o Senhor, ou quando o Senhor voltar. Que significa que a nossa luta contra o mal, ela vai até a nossa partida ou a volta de Jesus. Todavia, queridos filhos espirituais, ovelha, a gente não deve ter nenhum receio. Por quê? Hein? Porque quando você diz, eu creio em Cristo de verdade, né? Eu creio no sangue que me lava, eu quero ser aceito como filho de Deus, o Espírito de Deus, naquele momento, ele produz essa nova vida, e ele vem o quê, Isabelle? Fixar residência dentro de você. Glória a Deus.